E eu, para falar deste tema, não é, da ciência em busca do espírito, eu gostava de começar pelo século XIII. Onde é que eu vou? Falar deste senhor que está aqui. Isto é à frente da Biblioteca Nacional de Espanha. E este é o rei Afonso X, rei de Castela e Leão durante o século XIII. Vejam como ele era importante. Ali ao fundo está Cervantes. E este rei tinha o cognome de o Sábio. Ainda hoje é um rei admirado pelos historiadores, não só pela forma como governou, ele foi um conquistador, mas sobretudo pela sua predominância, o trabalho que fez na área cultural, na área literária. Ele era um trovador, não é? Escreveu essas tais cantigas, não é? E ele teve a particularidade de escrever em castelhano. Na altura não era habitual nestes reinos escrever em castelhano. Falava-se castelhano, mas escrevia-se em galaico ou português. Então este rei teve uma grande importância na divulgação da língua castelhana. Mas a outra área em que este rei foi muito, ainda hoje é muito admirado, foi na área científica. O Palácio Real em Toledo era quase uma oficina-escola, cheia de sábios das mais variadas áreas do saber, das mais variadas culturas, religiões, todos juntos, não é? Hoje chama-se a fazer brainstorming, não é? A tentar encontrar novas ideias para os mistérios do mundo. E conta-se, agora que chegamos aqui à chamada lenda, há historiadores que dizem que isto realmente aconteceu, conta-se que o rei, que gostava de estudar junto desses sábios, ele admirava muito e gostava muito de estudar astronomia. Ele, aliás, escreveu vários livros sobre astronomia. Conta-se que o rei, às tantas, estudando isso com os sábios, terá dito: se eu tivesse sido conselheiro de Deus no momento da criação, ter-lhe-ia dado preciosos conselhos. E isto, naturalmente, quando se começou a ouvir que o rei tinha dito isto transformou o rei num herege, não é? Uma blasfémia. Aliás, chama-se a lenda da blasfémia de Afonso X. Aliás, depois ele teve vários problemas políticos, até familiares. Ele foi deposto pelo filho, e o povo diz que isso foi um castigo divino pela ousadia de achar que podia fazer melhor do que Deus, não é? Eu acho esta história deliciosa. E sobretudo, não é, por nós, agora com uma distância de 8 séculos, não é, conseguimos olhar para esta expressão de Afonso X, não é, e perceber que, na realidade, ele não estava a questionar Deus. Não é? Ele estava a questionar a limitação do conhecimento humano na altura. Ele achava as explicações que não eram aceitáveis, não faziam sentido, eram poucas. Não é? E com toda a lógica. Repare, na altura, a astronomia reinante ainda era a astronomia de Ptolomeu, não é? Grande parte das pessoas acreditavam que a Terra era plana, não é? Estava parada no centro do universo, não é? Os astros orbitavam à sua volta apoiados numas esferas de cristal, não é? E por isso, hoje pensamos que isto é normal, não é? O que eu quero aqui dizer é que hoje já há alguns anos, há várias décadas, já falamos aqui muito disso, há muitos Afonso X. Não é? Afonso X, ele estava a questionar um dogma. Os dogmas, porque na altura a ciência era sobretudo uma ciência baseada na religião, ditada pela religião. E hoje há muitos Afonsos X que também questionam outros dogmas, e às vezes são dogmas científicos. O dogma dos limites da matéria, não é? Que a ciência acaba por basear muito o seu estudo apenas e vai apenas até aos limites da matéria. Não é? Afonso, hoje há muitos Afonsos X. E vou passar a mostrar aqui um gráfico que é baseado num estudos de valores europeus, que são estudos sociológicos que são feitos em toda a Europa. Este é de 2017, são feitos de 9 em 9 anos.
com dezenas e dezenas de perguntas das mais variadas áreas, a tentar saber qual é a evolução do comportamento e do pensamento dos europeus. E esta pergunta, que está aqui representada, questiona se as pessoas acreditam na vida após a morte. Cerca de 60% dos europeus acreditam na vida após a morte, o que é um número muito expressivo. E por 60% dos europeus acreditarem na vida após a morte, isso não significa que a vida após a morte exista, não é? Mas é muita gente, não é? É muita gente a acreditar na vida após a morte, não é? E por isso a ciência devia se sentir instigada, cada vez mais procurar e a dar respostas a estas questões que importam às pessoas. E às vezes não o faz. E às vezes existe ainda muito preconceito em relação a determinadas áreas, a determinadas áreas científicas. Um cientista investigador do país de Gales, ainda no final do século XX, ele fez uma investigação com viúvos. Centenas de viúvos que tinham perdido o companheiro ou a companheira, e constatou que cerca de 50% desses viúvos tiveram contactos espontâneos com a pessoa que tinha partido. Estamos a falar de contactos, sensações, ouvir a voz, ver a presença, sentir o toque, sentir o cheiro. Cerca de 50%. E sabem o que é interessante? É que apenas desses 50% que sentiram isso, apenas 20% disse e afirmou que tinha contado a alguém. Não é? O que é muito interessante, não é? Que mostra como as pessoas têm receio, não é? De serem tomadas por loucos. Não é? E o que é ainda mais interessante é que as pessoas, esses 50% das pessoas que tiveram esses contactos, relataram que isso trouxe-lhes um benefício extraordinário no próprio processo de luto. Não é? E, na realidade, essas pessoas que relataram isso tiveram menos sintomas negativos que normalmente associados ao processo de luto. E, por isso, é preciso combater também este preconceito em relação à investigação nessas áreas, para que a ciência possa ir para além da matéria. Um grupo de cientistas, em 2014, reunidos na Universidade do Arizona, para um seminário, resolveram escrever um manifesto. Um manifesto que eles chamaram um manifesto para uma ciência pós-materialista. Estes 8 são os signatários ou que escreveram, publicaram este manifesto, já assinado por mais de 400 cientistas, professores, médicos e pensadores. Então, de uma forma muito resumida, o que é que diz este manifesto? Ele está público, vocês podem aceder, basta procurá-lo na internet. Então, o domínio quase absoluto do materialismo no mundo académico restringiu seriamente as ciências e obstaculizou o desenvolvimento do estudo científico da mente e da espiritualidade. A fé nesta ideologia, o materialismo, como uma estrutura exclusiva da realidade, obrigou os cientistas a negligenciarem a dimensão subjetiva da experiência humana. Isto conduziu a uma compreensão severamente distorcida e empobrecida de nós mesmos e do nosso lugar da natureza. A ciência é, antes de mais, um método não dogmático e de mente aberta para adquirir conhecimentos sobre a natureza através da observação, investigação experimental e a explicação teórica dos fenómenos. A sua metodologia não é sinónimo de materialismo e não deve comprometer-se com alguma crença, dogma ou ideologia em particular. A mente representa um aspecto da realidade tão primordial como o mundo físico. A mente é fundamental no universo, não deriva da matéria, não pode ser reduzida a algo mais básico. Existe uma profunda interconectividade entre a mente e o mundo físico que pode influenciar o estado desse mundo e operar de uma forma não local, não está confinada a pontos específicos no espaço. Experiências quase morte que ocorrem em paragens cardíacas, juntamente com evidências extraídas da pesquisa com médiums, sugerem que a sobrevivência da consciência depois da morte do corpo e da existência, então, também de outros níveis não físicos da realidade.
E tudo isto, este novo paradigma, modifica a visão que temos de nós próprios, devolvendo-nos a dignidade e o poder como seres humanos e cientistas. Este paradigma estimula valores positivos como a compaixão, o respeito e a paz. Então, temos aqui gente que quer ir além, não é? E agora vou falar de várias áreas da ciência que têm trazido evidências ao longo do último século e deste sobre a questão realmente da sobrevivência da nossa consciência para além da matéria. E convém dizer que a investigação nestas áreas não é fácil. Não é? Traz aqui desafios adicionais, como qualquer área da ciência, se calhar esta com alguns desafios adicionais, mas sobretudo com a dificuldade em replicar estes fenómenos sempre que se pretenda. Não é? A dificuldade que é em trazer esses fenómenos para o laboratório, não é? Querer provocá-los quando se quer, isso nem sempre é possível. E além, também há uma dificuldade adicional, que é a falta de investimento que há na investigação científica nesta área. Não se faz boa ciência sem dinheiro e esta área muitas vezes acaba por sofrer com isso. E vamos começar com o fenómeno psi, a parapsicologia, que há bocado a Ana estava aqui a falar da metapsíquica. A parapsicologia acabou por chegar depois da metapsíquica, dando-lhe sequência. A metapsíquica produziu evidências extraordinárias, cientistas fantásticos tiveram a trabalhar nela, mas tinha também alguns problemas. Estava muito focada na questão da mediunidade, nos fenómenos. Muitas vezes eram investigações que eram demasiado públicas, criavam muito burburinho, muito ruído. Não existiam condições de recato para fazer essas investigações. Não é? Havia muita polémica na altura, e a Ana também falou sobre isso, existiam algumas fraudes. Não é? E essas fraudes criavam muito barulho, muita polémica. A parapsicologia foi criada em 1930, durante a década de 20, há uma polémica enorme nos Estados Unidos, uma médium muito famosa, de Boston, Marjorie, com outra personalidade muito famosa, que era o mágico Houdini. E eles, na praça pública, nos jornais, acusavam-se mutuamente, o mágico de ter encontrado provas de que a médium fraudava, não é? Fraudava, a médium a dizer que tinha sido mágico, que tinha adulterado as provas para acusar. Mas isto criava um burburinho imenso, uma grande polémica, que naturalmente não ajuda as investigações científicas. Então, Joseph Bunckerheim, juntamente com McDougall, criaram o primeiro laboratório de parapsicologia na Universidade do Duke, nos Estados Unidos, com esse objetivo: trazer as investigações para as universidades, trazer as investigações para o laboratório, para o recato do laboratório, compilar dados, não é? E com ainda uma diferença significativa em relação à metapsíquica. A metapsíquica está muito focada na mediunidade, a parapsicologia não. O objetivo da parapsicologia é estudar as capacidades da mente humana. Como é que ela conseguia produzir ou se ela realmente conseguia produzir fenómenos que eram considerados inexplicáveis. Não é? As causas, o que é que levava a esses fenómenos, se eram anímicos, se eram mediúnicos, isso não era muito importante, pelo menos para grande parte das investigações em parapsicologia. Okay? E então Joseph Bunckerheim, que foi o grande instigador deste trabalho, compilou dados, fez muitas investigações, sobretudo com cartas, chamadas cartas Zener, não é? com figuras, cores, para as pessoas que tenham determinadas capacidades conseguirem adivinhar qual era a carta, não é? E na realidade, mas temos ali
que são vários tipos de fenómenos, os psigamas, mais os fenómenos subjetivos, e os psicapa, fenómenos objetivos, ou seja, movimentos, mas, sobretudo, nos psigama, ele compilou dados e evidências que, na realidade, os fenómenos iam bem além, em termos estatísticos, da pura sorte. Por isso, em termos de evidências são bem palpáveis. O curioso também, neste caso, é o uso militar que na altura, para a psicologia, teve, sobretudo durante aquela maluqueira da Guerra Fria. Os Estados Unidos criaram um laboratório, um centro de pesquisa focado unicamente, ligado à CIA, focado nas investigações psíquicas, nas investigações em parapsicologia, com o objetivo de tentar obter por meios através da mente, não é? Telepáticos, clarividentes, informações do inimigo que de outro modo não conseguiam obter. Não é? O projeto Stargate, que esteve 20 anos a ser ligado com a CIA. E realmente esse projeto, para além de algumas investigações um bocadinho mais, vamos lhe chamar, absurdas, e não sei se vocês conhecem um livro que é Homens que Matam Cabras Só com o Olhar, que depois deu origem a um filme com George Clooney, que também é Homens que Matam Cabras Só com o Olhar, que faz parte realmente de algumas é verídico isto, faz parte dessas investigações que foram feitas neste projeto, não é? Nenhuma cabra ficou magoada neste processo, felizmente não conseguiram matar nenhuma cabra, mas tentaram, ok? Mas no que diz respeito a outro tipo de investigações, sobretudo fenómenos mais subjetivos, foram colecionados dados também nestas áreas muito significativas e verificados por estatísticos que não estavam ligados diretamente ao projeto. De salientar também que também na União Soviética houve um grande investimento nesta área. No Bloco de Leste temos o Stanislav Grof, que também fez um trabalho muito interessante. Temos aqui já em 2018, isto é um paper de 2018, Edsel Cardenha, que é um mexicano que trabalha nesta universidade na Suécia, diz ele: a evidência demonstra um suporte cumulativo à realidade do fenómeno psi, que não pode ser rejeitado com argumentos de qualidade dos estudos, fraude, seleção de resultados, incompetência analítica ou experimental, ou outras críticas habituais. A evidência para o fenómeno psi é comparável a outros fenómenos reconhecidos em psicologia e outras disciplinas, embora não haja consenso na sua compreensão. A outra área que tem também, neste momento está muito ativa na análise desse tipo de situações, é a área da natureza da consciência. A questão da dualidade mente-cérebro. Temos ainda, se calhar, a esmagadora maioria dos cientistas que são reducionistas, ou seja, acreditam que a nossa consciência é apenas um subproduto da atividade do nosso cérebro. Mas já há muitos cientistas que são dualistas, não é? Acreditam que mente e cérebro são coisas completamente diferentes. Alguns defendem até que são substâncias diferentes. Okay? Esta divisão reducionismo-dualismo é simplista, mas acho que é o mais importante. Mas, na realidade, as teorias materialistas não conseguem explicar a mente e a consciência. A ciência materialista tem muita dificuldade em estudar a subjetividade. Tudo aquilo que é subjetivo e os fenómenos, grande parte dos fenómenos nesta área são fenómenos subjetivos, e a ciência materialista tem muita dificuldade em estudar tudo o que é subjetividade. E a consciência é subjetiva, não é? Então há muita dificuldade em fazer isto. Eu trouxe aqui apenas um caso de uma teoria dualista. E trouxe este caso não porque eu consiga explicar a teoria, mas sobretudo por quem a defende. Eu vou tentar explicá-la da forma como sei, mas vocês depois vão procurar e vão entendê-la melhor se a estudarem. Que é chama-se a teoria quântica da consciência. E é defendida por estes dois brilhantes cientistas, Stuart Hameroff, americano, anestesista, da Universidade do Arizona,
e Roger Penrose. Roger Penrose é um matemático, físico teórico, prémio Nobel. Vocês sabem que eu sou do Porto, de vez em quando isto descamba para os Bs e para os Vs. Prémio Nobel da Física em 2020, Roger Penrose, por ter identificado o papel dos buracos negros na evolução, no desenvolvimento do universo. Então, o que é que eles defendem nesta teoria quântica da consciência? Eles defendem que, na realidade, a consciência manifesta-se através de informação quântica, que se expressa no nosso cérebro através de uns microtúbulos, que são canais minúsculos, milhões de canais minúsculos que nós temos dentro do nosso cérebro, e essa informação quântica não localizada viaja aqui pelo meio do nosso cérebro de alguma forma. E dizem eles que quando o nosso corpo físico morre, quando o nosso cérebro é destruído, os microtúbulos são destruídos também, mas a informação persiste. A informação quântica continua a existir. Não é? E dizem eles que não há nada que impeça que isso depois possa se materializar na chamada alma, no chamado espírito. Não é? Por isso é uma teoria bastante interessante. Vocês vão com certeza estudá-la melhor e percebê-la melhor do que eu consegui explicar aqui. A área em que há mais investigação nesta área da espiritualidade é, sem dúvida, as relações entre saúde e espiritualidade. Harold Koenig, que é um americano, se calhar um dos cientistas mais empenhados nesta área, ele em 2012, 2013, não sei bem, ele fez uma compilação de todos os papers, todas as publicações científicas que tinham sido feitas entre 2000 e 2010 na área da saúde e espiritualidade. E somou cerca de 30 mil publicações científicas. E isso eram mais do que todas as publicações científicas nesta área que tinham sido escritas até o ano 2000. Não é? Por isso vejam aqui o aumento que houve, e isso continuou durante e continua até hoje. E o que essas investigações, todos esses trabalhos têm criado evidências de uma forma muito consistente é que existe uma relação direta entre religiosidade, entre espiritualidade e saúde. Okay? Sobretudo a questão da saúde mental. E isto é uma novidade, não é? Porque tínhamos aqui há uns anos, durante o século XX, muitos psiquiatras, começando por Freud, não é? Que achava que a religião acabava por dar origem a problemas mentais, não é? E que as investigações, o que os factos mostram é que não é verdade, não é? Uma relação direta entre espiritualidade, religiosidade e uma maior saúde ao nível mental. Okay? E naturalmente que isto muda muita coisa, e muda sobretudo também a forma como as pessoas devem ser tratadas, muda a forma como as terapêuticas devem ser encaradas pela própria medicina, não é? E isso está em mudança. Mesmo aqui em Portugal nós já vemos hospitais em que incorporam a espiritualidade no processo terapêutico, mas é algo que eu acho que pode ainda melhorar bastante. Temos este hospital aqui, o Hospital McLean, que está associado à Universidade de Harvard nos Estados Unidos, que tem um programa extraordinário de incentivo à espiritualidade nos seus doentes de saúde mental. Estamos a falar de doentes sobretudo de questão de depressão, de problemas de ansiedade. Tem um programa extraordinário, procurem, porque é muito interessante. Em 1942, George Ritchie, que era um recruta do Exército dos Estados Unidos, ele era estudante de medicina, ele queria seguir a carreira militar, mas na componente de médico. Teve uma pneumonia gravíssima durante a sua recruta, não é? Colocam lá os meninos à chuva, dá aqui o Lucas para nos ouvir. Mas colocam lá os meninos à chuva, ele teve uma gripe, depois que evoluiu para uma pneumonia grave e morreu. Colocaram um lençol por cima do corpo, que é o habitual nessas situações. Só que havia um enfermeiro-chefe que tinha estado com ele, conhecia o George,
não se conformou com aquilo e acabou por chatear tanto o médico de serviço que passado 10 minutos de ele ter sido declarado morto, ele convenceu a aplicar uma injeção de adrenalina diretamente no coração. É um procedimento que hoje não é usado, já na altura era muito raro, mas eles fizeram isso e, na realidade, o George recuperou a vida. Não é? Despertou e, na realidade, algumas semanas depois recuperou da própria pneumonia. Mas ele não trouxe apenas a recuperação daqueles minutos em que esteve morto. Não é? Ele trouxe lembranças conscientes sobre aquilo que se tinha passado durante os momentos em que ele esteve inconsciente para a teoria materialista. Não é? Ele trouxe lembranças vívidas de lugares em que esteve, de cidades físicas, de viagens que ele fez em próprias cidades físicas, de pessoas que contactou no próprio hospital, de pessoas, entidades espirituais com quem ele também contactou, e tudo de uma forma tão vívida, não é? Que nós pensamos, como é possível, se alguém está inconsciente, não é? Conseguir ter essas lembranças, ter essa experiência que é consciente, que é realmente consciente, se nós já não temos o nosso corpo a funcionar. E isso foi tão impactante na vida do George Ritchie que ele acabou por escolher a psiquiatria para a especialidade, tornou-se também professor e falava de vez em quando aos seus alunos, não é, sobre a experiência que teve. E numa dessas vezes, o aluno era Raymond Wooding Jr., que ficou tão impressionado com o relato do professor que também ele começou a fazer investigações no hospital em que começou a trabalhar com pessoas que tinham tido episódios de inconsciência durante a sua passagem pelo hospital, ou seja, paragens cardíacas e coisas do género. E começou a questioná-los se eles tinham algum tipo de lembrança daquele momento em que estavam inconscientes, pelo menos para a teoria materialista. E, na realidade, ele começou a encontrar muitos casos de pessoas que traziam relatos de experiências que se tinham passado em momentos em que eles estavam inconscientes. E muitos desses relatos, eles conseguiam, inclusive, dizer coisas que estavam a passar à volta do seu corpo, não é? Procedimentos médicos e outros do género, e que, quer dizer, como é que é possível explicar isto? E por isso estas evidências, e hoje há vários estudos, e por isso os números não são todos muito coerentes, mas estudos com doentes que tiveram paragens cardíacas, entre 12% e 21% desses doentes relatam experiências de quase morte. Isto é muita gente. Ou seja, e há aqui um dado que eu acho que é muito interessante e que acaba por ajudar à evidência. É que o tipo de experiências são muito parecidas. Se fossem meras alucinações, e como é que se pode ter alucinações quando estão inconsciente, mas se fossem meras alucinações iam ser muito divergentes. Mas não, ali as experiências são muito coerentes. As pessoas têm muitas as mesmas sensações. Eu não vou ter tempo, senão o tempo vai-me comer. Este é um estudo muito recente da Universidade de Liège que fez um estudo com pessoas que tiveram experiências de quase morte e há uma predominância de pessoas que têm essas experiências de quase morte que têm uma sensação de paz, têm uma sensação de saída do corpo, saída do mundo físico, têm sensações de percepções extrasensorial. Estou aqui a falar apenas as sensações mais predominantes, que as pessoas sentem isso de uma forma muito vívida. Alguns dizem que sentem isso como nunca se sentiram na própria vida. Mas vamos falar de experiências de quase morte aqui num trabalho mais à frente, não vou perder mais tempo aqui. Reencarnação. Este senhor, Ian Stevenson, na década de 60, ele começou a interessar-se sobre algo que o intrigava, que eram crianças que se começavam a recordar de suas vidas passadas. E ele pertencia à Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos,
Ela é psiquiatra, já desencarnou, e propôs à sua faculdade fazer investigação nesta área. E a faculdade disse, nem pense nisso, é algo que nós não temos muito interesse em estar ligados. Acontece que o inventor da fotocopiadora, Chester Carlston, morreu, passado aí algum tempo. A mulher era amiga do professor Ian Stevenson, e, na realidade, esse senhor acabou por deixar em herança uma bolsa para a Universidade de Virgínia, com a condição de ser usada nas investigações do professor Ian Stevenson. E então o professor Ian Stevenson teve o dinheiro que pretendia para poder iniciar as suas investigações, criou esta divisão de estudos perceptuais que ainda hoje está ativa. Hoje são estes senhores, temos ali Jim Tucker, Bruce Grison, que são os que estão à frente desta divisão de estudos perceptuais da Universidade de Virgínia, que hoje estudam mais do que a reencarnação. Mas voltando aqui ao professor Ian Stevenson, ele então documentou, viajou por todo o mundo à procura de casos então de crianças que se recordavam das suas vidas passadas. Estamos a falar de crianças com 2, 3 anos, que se viram para os pais e dizem, tu não és o meu pai, não, tu não és a minha mãe, estás-me a chamar esse nome, mas o meu nome não é esse, o meu nome é fulano de tal, e esta não é a minha casa, eu não moro nesta cidade, eu moro na cidade, e dizia o outro nome de outra cidade. Diziam o nome dos pais, dos outros pais, dos irmãos, o que é que faziam, diziam como é que tinham morrido, detalhes minuciosos da sua outra vida. Estamos a falar de 1960, não é? Por isso, procurar na internet é uma coisa que não era possível. Detalhes tão minuciosos que, depois de investigados, com muito trabalho, muitos deles acabavam por se comprovar. Havia uma alta taxa de acerto nestas informações. E quer dizer, a gente pensa nisso, como explicar isto? Como é que estas crianças tiveram esta capacidade de ter acesso a estas informações? Não é? Sem realmente explicar aqui através da reencarnação, que na realidade elas são a reencarnação desses outros indivíduos que tinham morrido. Não é? O trabalho científico do professor Ian Stevenson é tão extraordinário, não é? Ele fez um trabalho tão rigoroso que eu fiquei surpreendido quando estava a ler o livro de Carl Sagan, Um Mundo Infestado de Demónios. Carl Sagan, um brilhante comunicador de ciência, um cético, não é? Mas não deixa de ser um homem brilhante, de ter sido um homem brilhante. Encontrei no livro, o livro é ele a desmistificar muitas das crendices e superstições que ainda existem no nosso mundo. E às vezes ele no livro diz, mas há 3 áreas que devem ser investigadas. Eu já não me lembro de outras 2, mas desta lembro-me, que ele disse, uma das áreas que deve ser investigada é as investigações com crianças que se recordam das suas vidas passadas. Trabalho feito pelo professor Ian Stevenson. Eu não vou ter tempo de falar aqui, são dados estatísticos que o professor Jim Tucker compilou de todos os casos de crianças que se recordam de vidas passadas. Fica aqui apenas o registro. Temos também aqui a pergunta dentro dos European Valence Studies, também existe a pergunta, acredita na reencarnação? E vejam bem, em Portugal, 1 em cada 3 portugueses acredita na reencarnação. É surpreendente para vós? Não acham que isto é surpreendente? Para mim foi surpreendente. Não é? E grande parte dos países europeus tem números acima de 25%. 1 em cada 4. 1 em cada 4 pessoas acredita na reencarnação. Estamos a falar de sociedades, de culturas que não são reencarnacionistas. Não é? Por isso, isto são números bastante interessantes. E chegamos à questão da investigação em mediunidade. E a investigação em mediunidade traz-nos, a investigação científica rigorosa em mediunidade, traz-nos aqui dificuldades adicionais, não é? Porque a própria mediunidade, estamos a falar aqui de mediunidade subjetiva, pelo menos sobre os conceitos da psicologia,
há sempre uma componente anímica na própria mediunidade, há sempre um ruído, o médium não consegue ser 100% transparente em relação à mensagem. E isso ajuda quando está em condições, num ambientes propícios a isso, onde há um bom envolvimento para ele conseguir passar essa mensagem de uma forma clara e transparente. E mesmo assim não consegue, a maior parte das vezes, ou pelo menos a maior parte dos médios, fazê-lo de uma forma completamente transparente. Agora imaginem fazer isto de uma forma controlada em termos científicos, não é? Nos laboratórios. Não é? Há aqui uma dificuldade adicional. Não é? E depois há ainda uma dificuldade adicional, que é saber se na realidade a informação que está a chegar, até pode ser verídica, pode ser correta, mas será que chegou através realmente de um espírito, ou o médium conseguiu obtê-la de outra forma? Telepaticamente, não é? De uma forma clarividente em termos anímicos. Não é? Em termos científicos é preciso colocar estas questões e comprová-las nem sempre é fácil. E depois há outra dificuldade adicional também, que é preciso a colaboração também daqueles que estão do lado de lá, não é? Porque podemos ter a colaboração de alguns que sejam mais brincalhões e começarem a dar informações falsas. Mas esta investigadora, Emily Kelly, da Universidade de Virgínia, que estava a estudar um conjunto de médios, eu penso que eram entre 12 e 13, agora não me recordo do número, diz ela, o estudo identificou pelo menos um médium. Bem, reparem, dentro de 12 e 13, ela identificou um médium que se saiu especialmente bem, sob condições controladas. Médiuns verdadeiramente dotados são raros e aqueles que conseguem fazê-lo sob as condições necessárias para uma investigação científica, ainda mais. Em todo o caso, conseguindo identificar essas pessoas e aprender sobre elas e as condições que conduzem ao sucesso das experiências, poderemos oferecer um valioso contributo para a compreensão sobre a natureza da consciência, particularmente sobre os seus aspectos subliminares que raramente encontramos no estado normal de consciência. Entretanto, esperamos que este estudo ajude a clarificar que os médiuns não são os oráculos infalíveis que muitas pessoas julgam, nem os impostores que muitos cientistas assumem que eles são. A história da pesquisa em mediunidade mostra que o fenómeno deve ser levado a sério. Na realidade, já falamos aqui, a Ana falou de uma série de cientistas que estudaram de uma forma extraordinária e que compilaram evidências muito, muito concretas sobre a questão da mediunidade, médiuns, mesmo durante o século XX. Ana falou de Giuseppe Palladino, também foi Ellen Duncan, Eleonora Piper, médiuns extraordinárias que foram investigadas e que trouxeram evidências muito grandes para a questão da mediunidade. E eu vou falar aqui. Isto é um centro de investigação exclusivamente ligado à mediunidade. É nos Estados Unidos, é liderado por esta senhora, Julie Beischel, que procura, de alguma forma, criou um método muito, muito engraçado, um bocado complexo, de procurar validar se realmente a informação, tentando que o médium não obtenha informação que não seja por via mediúnica. E como é que ela faz? Ela chamou-lhe o método o quíntuplo cego. Como é que ela faz? Vê se consigo explicar. Primeiro, em cada experiência tem duas pessoas, dois participantes, que são aqueles que procuram obter informação dos seus entes queridos que partiram. Não se conhecem, são dois participantes completamente diferentes. E do outro lado temos um médium, que é aquela pessoa que vai fazer, segundo aquilo que, pelo menos as expressões utilizadas, vai fazer a leitura. Okay? Há um elemento do centro e eles não sabem, o médium não sabe quem são as pessoas, nem a pessoa sabe quem são o médium. Vai haver uma pessoa do centro que vai fazer a relação, vai interagir com os médiuns, e vai haver outra pessoa do centro que vai interagir com os participantes, e outra pessoa do centro que vai interagir com o médium. Essas pessoas do centro também não sabem quem são uma e outra. E depois há uma pessoa do centro que é ela que vai então dirigir e vai entrar em ligação com esses outros investigadores. E depois o médium vai então fazer a leitura, vai fazer duas leituras, uma para cada participante, mas ele não sabe quem eles são. E depois de feita a leitura, essas leituras são dadas aos participantes, mas são dadas as duas. Os participantes não sabem qual é que é para ele. Cada um dos participantes recebe duas leituras. E o que é que eles vão fazer? Eles vão ter que avaliar qual é que está mais coerente com o seu caso. E vai avaliar em termos de pontuação e vai dizer, olha, qual é que acha que é para si. E estes dados tentam refletir isso, ou seja, 66% das pessoas conseguiram identificar que aquela leitura era para si.
Se fosse apenas sorte, não é? Isto andava à volta dos 50%. Não é? Está a tocar a campainha, mas eu estou a acabar. Por isso, o que é bastante curioso, ou seja, aqui as pessoas conseguem identificar, na sua maioria, que aquela leitura é para si. E mais, dão pontuações de 1 a 5, em média, que chega quase a 3 à sua leitura. Estamos a falar aqui em questões de média, ou seja, há alguns que dão bastante acima para conseguirmos ter aquela média. Ou seja, é uma pesquisa um bocado complexa, mas muito interessante. Um trabalho, como eu disse, exclusivamente feito em pesquisa e estudo de mediunidade, que está a ser feito neste Windbridge Research Center. Para terminar, eu não podia deixar de falar quando estou a falar de pesquisa em espiritualidade. Quer mais um minuto, está bem? Estou mesmo a acabar. Quando estou a falar de pesquisa em espiritualidade, posso dizer que também és brilhante. Lucas, se quiseres, para me dares mais um bocadinho. Se quiseres, também posso dizer, és brilhante, Lucas. Não posso deixar de falar sobre, como eu falei há pouco, da dificuldade que há em encontrar investimento para fazer investigações científicas nesta área. Não é? Como disse, não há boa ciência sem dinheiro, infelizmente. E há uma fundação em Portugal que tem feito um trabalho extraordinário nesta área. Não é? E não é Palácio do Porto, não é? Mas a Fundação Bial, naturalmente que aqui com um grande reconhecimento ao Dr. Luís Portela, não é? Tem feito um trabalho fabuloso de apoiar estes investigadores. Estamos aqui a falar de centenas, já chega aos mais de 1000 investigadores que a Fundação Bial apoiou nestas áreas. Grande parte dos maiores investigadores na área da espiritualidade ou são ou já foram apoiados pela Fundação Bial. Não é? Isso estamos a falar aqui de algo muito, muito importante. Isso apenas para dar aqui alguns dados. Vejam a evolução do número de projetos apoiados pela Fundação Bial ao longo do tempo. Temos aqui depois as cores, os vários, ou para a psicologia, na área da psicofisiologia, ou seja, na capacidade, as áreas da saúde e espiritualidade estão aqui nesta psicofisiologia. Vejam aqui a evolução das publicações indexadas, ou seja, estamos a falar aqui de publicações em revistas indexadas. Ou seja, há muitas publicações, às vezes vocês podem falar de artigos científicos, mas muitos deles não são em revistas indexadas. Revistas indexadas são revistas que são altamente credíveis no meio científico. Não é? E eles estão aqui apenas a mostrar aquelas que estão a ser publicadas nessas revistas, e há aqui um crescimento muito grande. Vejam aqui, em termos de rating dessas revistas, vejam, menos que 3 são a grande maioria, mas temos ali alta credibilidade de publicações que estão a ser apoiadas, de cientistas, de projetos de investigação que estão a ser apoiados pela Fundação Bial. E para terminar, apenas aqui o dado dessas publicações, a evolução ao longo desde 1995 até o ano 2020, vejam como isto tem subido de uma forma consistente, e por isso aqui um bem-aja para a Fundação Bial, que continua a fazer e a ajudar estes Afonsos X do século XXI para que acabem realmente com este dogma materialista e que nós consigamos então cada vez mais mostrar às pessoas que a morte não existe e que existe muito mais para além da matéria. Ok? Obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado. Pela brilhante apresentação, já ao teu nível, claro, como sempre. Muito obrigado por tudo. Vamos então para intervalo.